Pessoal, é o seguinte, jogo rápido para te ajudar, né? Tanto no acúmulo de Bitcoin, que eu vou falar disso também, mas como é o tema hoje aqui, é sobre a decisão de vender Bitcoin. É muito difícil, né? Decisão de vender Bitcoin é muito difícil. E você tem alguns momentos dentro do ciclo que pode ser interessante você eh, traçar uma meta, ou analisar a possibilidade, quem sabe, um plano, né, um planejamento, pelo menos, né, para você, quem sabe, vender os seus Bitcoins nesse ciclo. Esse vídeo aqui é principalmente para quem acumulou satoshinhos até agora. Eu diria que para quem está começando agora, você vai ter que esperar mais um ciclo, mas essa informação aqui, ela será extremamente útil para você que está começando a acumular agora, porque passa pela acumulação e você vai saber daí no próximo ciclo, aliado a esse gráfico aqui, e outras coisas que a gente vai discutir com o tempo aqui, mas aliado a esse gráfico, uma maneira de você descobrir um bom momento, um momento menos doloroso para vender o seu Bitcoin, tá? E aí esse gráfico aqui é o MVRVZ Score, tá? Então, falando assim rapidamente sobre o funcionamento desse gráfico, eu coloquei aí no chat ao vivo o link, né? Mas se você pesquisar, eu acho mais legal esse site pelo layout, tá? Que é o da Bitbo. E se você pesquisar aí no Google, você vai achar MVRVZ Score. Se eu lembrar, eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado do corte, tá? Então, dá para você perceber que o gráfico está na escala logarítmica, né? O preço é essa linha verde, tá? Vamos chamar de verde. E o que você está vendo em amarelo é o Z-score, que é uma estimativa, né? Um valor, né, no gráfico levantado sobre o preço realizado, né, dos bitcoins. Ou seja, ele leva em conta a movimentação dos bitcoins na blockchain como se fosse o valor realizado. Então ele pega, né, o valor da última movimentação e compara com a movimentação mais recente ou atual daquele Bitcoin, né, daqueles satoshis, e plota aqui no gráfico, né? Então a gente vai ver duas zonas pintadas que são dentro desse gráfico de preço, né? Mas você vai prestar mais atenção na linha amarela, tá? Eu vou ver se eu consigo tirar ela daqui, mas eu acho que se eu fizer isso agora, eu posso zoar o gráfico, tá? Mas não dá para tirar ela aqui facilmente. Eu não testei antes, então não vamos fazer coisa errada, né? Mas tá aqui, a linha amarela, você pode ver que quando temos picos no preço do Bitcoin, ela também apresenta picos, tá? Então, quando ela chega aqui dentro dessa zona vermelha, ou muito próxima dessa zona vermelha, a linha amarela, você vê que o preço está batendo topo, né? Então a gente teve aqui um topo no último ciclo, né, que o pessoal chama de topo verdadeiro, né, o topo que aconteceu lá em agosto de 21. Depois ele teve um topo um pouquinho mais alto devido à impressão de dinheiro, que foi em outubro, mas levando em conta o MVRVZ Score, você tem um topo verdadeiro, entre aspas, aqui, né, próximo de 60 mil dólares, com o MVR, esse gráfico, o Z-Score, quase chegando na zona vermelha, né? Depois ele bateu um topo anterior com um valor mais baixo, né? Então, dentro do ciclo passado, muito provavelmente, né, o topo teria sido por volta eu falei agosto, não, é fevereiro de 21, né? E a gente teve um topo verdadeiro aqui. Quando a gente vem no ciclo anterior, aí o gráfico, né, essa linha amarela, ela já até extrapola, ela fica mais evidente, né, que foi o topo do ciclo lá em janeiro de 2018. E isso aconteceu também duas vezes durante o ciclo anterior, né, no topo que o preço estava em 165 dólares, lá em 2013, né, em dezembro de 2013, quando bateu o topo do ciclo mesmo, a gente vê o Bitcoin lá em 900 dólares. Então isso aconteceu lá atrás, tá? Então nessa época aqui você pode ver que existem grandes distorções, né? Porque a base de dados era menor, aí agora o tempo vai passando, muito provavelmente o topo dessa linha amarela não será tão alto quanto esse que aconteceu lá em 2021. Então você vê uma tendência dessa linha amarela ir diminuindo a sua amplitude. Mesmo assim, nós podemos considerar que os bons momentos agora recentes para a venda de Bitcoin, esse MVRVZ dentro do ciclo já é uma boa, né? Então ele fala, entre aspas, né, para a gente que era uma boa ter vendido lá no 67, né? Mais ou menos por ali. Deixa eu ver se eu consigo posicionar bem aqui. Eu sei que está pequenininho para ver, mas eu vou falando os números principalmente para vocês se situarem, né?
Então ali mais ou menos para os 70 mil, ele lá em março de 24, fez um topo nesse gráfico, ele estava subindo forte, e depois de novo, né, agora que ele passou dos 100 mil, ele bateu novamente a linha amarela, bateu um pequeno topo. Tá? Considerando que a gente está no ano da alta, não seria ruim a gente esperar uma aproximação dessa linha amarela da zona vermelha, levando em conta, claro, que ela pode não superar esse topo da linha amarela lá de 2021. Então, muito provavelmente, quando a gente estiver chegando aqui no meio do caminho, né, aqui nessa escala da direita aqui que vai de 0 a 10, o MVRVZ score chegando aqui acima de 4, 5, será muito provavelmente um bom momento para você se desfazer dos seus bitcoins e realizar alguma coisa que você esteja precisando, tá? Lembrando que você pode passar pela dor do mercado continuar subindo, é claro, né? Visto o que aconteceu aqui justamente em 2021. Então, quem vendeu aqui, vendeu perto dos 60 mil dólares, viu o negócio bater quase 70 depois com o MVRVZ score lá embaixo. Então, isso pode acontecer novamente, claro, né? Inclusive, daqui para frente, a gente pode ter só queda no mercado, não dá para saber, né? Então, não determine a sua venda exclusivamente por esse gráfico. Não fique esperando essa linha amarela se comportar da maneira X ou Y. Ela tem que ser uma ferramenta para ajudar na sua decisão, né? O que nós podemos dizer agora é que, muito provavelmente, né, não é um bom momento para se desfazer em definitivo dos seus bitcoins. Não aconselho ninguém a ficar sem bitcoin na carteira, né? Se você um dia realizar alguma coisa, você está pensando em fazer isso, deixe uns satoshinhos lá para trás para você ainda ficar com o pezinho na água, né? Pelo menos, né? Se você tiver a oportunidade de ficar com a maioria dos seus bitcoins para o próximo ciclo, vai ser muito legal para você. Agora, se você precisa realizar alguma coisa, fique de olho nesse gráfico que ele pode ajudar você aliado às outras coisas. Que outras coisas? Com o tempo a gente vai mostrando aqui no canal, mas você vai observar o ciclo entre halvings, os ciclos anteriores, quando costuma acontecer topo, outros gráficos, né, também de movimentação de baleia, com o tempo a gente vai vendo aqui. Eu estou falando desse tema porque é muito provável que nos próximos meses, né, a gente veja essa linha amarela subindo, né, porque isso se repetiu mais ou menos a cada 4 anos. Então a gente pode ver alguma coisa parecida para esse final de ano. Então está na hora da gente começar a falar disso, né? Agora, se você escolher nesse ciclo não vender os seus biticas, os seus satoshinhos, saiba que você pode ter que amargar grande período de queda, como a gente passou aqui no canal, né? Todo esse período de queda aqui, a partir de 2021, até o preço começar a acontecer alguma coisa em talvez meados de 23, começou a acontecer alguma coisa. Então, você pode amargar todo esse período aqui. Então, se você perseverar e continuar acumulando, para o próximo ciclo, né, você pode ser muito beneficiado, mas não sem a dor de uma queda, tá? Ver o seu patrimônio derreter, entre aspas, é muito chato, mas lembre-se que se o seu Bitcoin está na carteira, ele continua sendo Bitcoin, o tempo, né, provavelmente vai te beneficiar. Então tá aqui uma ferramenta para a gente acompanhar, né? Quem só olhou isso aqui foi ajudado. E para finalizar, desculpe, eu esqueci de falar da parte da compra, né, que eu prometi para vocês no começo aqui. A zona verde aqui embaixo que você está observando, ela é quando a linha amarela está lá embaixo, né? Então ela está abaixo de 1 ali na escala, bem abaixo de 1. Então você vai observar que quando essa linha amarela está aqui dentro, o preço também está fazendo fundo, tá? Muito provavelmente está fazendo fundo. Então, quais foram os melhores momentos nos últimos 3 ciclos para acompanhar aliás, acumular Bitcoin e acompanhar essa linha amarela? Foi justamente, né, quando ela entrou nessa zona verde. A hora que ela estava lá embaixo, o mercado estava totalmente sem realização, sem movimentação, totalmente abandonado. Foi quando acumular Bitcoin se tornou mais interessante. Então, quem acumulou, levando em conta esse gráfico, acumulou Bitcoin aqui quando ele estava 300 dólares, acumulou Bitcoin aqui quando ele estava 3 mil, 4 mil dólares, ele deu mais uma oportunidade no Covidão, e depois também quando ele entrou na casa dos 30, né, lá em 22, o pessoal começou a acumular bastante. Eu estava aqui, essa fase eu estava acumulando não olhando esse gráfico, mas enfim, se a gente tivesse para o próximo ciclo,
eu vou dizer para vocês com certeza, esse gráfico vai determinar muito mais a minha compra do que a venda, porque eu vou ficar de olho a hora que essa linha amarela entrar na zona verde, aí eu vou parar tudo e focar em acumular Bitcoin, tá? Vou fazer um esforço, né? E lógico, né? Isso dura meses, semanas, né? Então vai ter que ser um esforço aqui muito bem planejado e coordenado, né? E talvez esteja longe disso acontecer, né? Talvez só daqui uns 2 anos isso aconteça de novo, mas a gente tem que estar de olho nesse gráfico para quando entrar na zona verde ser a fase de acumulação, né? Mas veja que não é fácil ele entrar novamente na zona de venda, que é a zona vermelha. Não vai ser fácil isso acontecer. Por isso que ele é muito mais um indicador de compra do que de venda. Na hora de vender, você tem que analisar outras coisas. E tenho dito, né?